Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui, de fato, distante, não podemos ver, nos abraçar, mas em espírito nós estamos juntos. E louvado seja Deus por isso, mais um culto no mês da família, e um tempo importante para adorarmos ao Senhor e bendizer o nome do Senhor. Para tanto, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que junto comigo adoremos ao Senhor e prestemos-lhe um culto que tão somente ao Senhor é devido. E neste sentido, o salmista, no Salmo 116, o verso 1, ele nos diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém. Nesse sentido, vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, aquele que sempre nos amou eternamente, o seu amor incondicional para com as nossas vidas, ainda que passemos pelas dificuldades, pelos problemas e pelas angústias. Esse é o Deus que nós servimos. E por isso vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus de amor, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o Deus da família, o Deus que veio para transformar a vida daqueles, ó Pai, que de fato reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Obrigado, ó Deus, pela Tua mão benfazeja. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu suprimento material, espiritual. Obrigado, ó Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque podemos pensar, podemos andar, podemos falar, podemos, ó Deus, conversar com o Senhor, dialogar com o Senhor, ó Pai. Isto é um privilégio e nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Deus. Deus, aquele que veio ao nosso encontro, ó Deus, para nos abençoar, para fazer com que as nossas vidas, ó Pai, sejam vidas dignas de louvor e adoração. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, ó Deus, ainda assim o Senhor nos ama. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, e aceita o nosso culto que a Ti ofertamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fica, Deus, com cada um de nós, com cada família. Toma cada família nas Tuas mãos e derrama da Tua graça, Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 128, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavras do salmista com respeito à família, como Deus pode abençoar a família quando este homem de Deus, busca a presença do Senhor, em favor da sua família e em favor daqueles que os cercam. Deus o enche de paz, de alegria, Deus o abençoa fortemente.
Neste sentido, nós iremos cantar louvor ao Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tu posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Meus irmãos, há um texto muito interessante de Josué 24, mais precisamente o versículo 15, a última parte. É um verso muito conhecido, um texto muito conhecido, dos quais a gente lança a mão, normalmente nessa época em que nós trazemos à memória o significado da família, o que é a família. Então Josué, ele disse o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse foi o momento em que Josué recebera de Moisés um mandamento especial, algo especial na sua vida. Agora ele teria que conduzir o povo. E o povo, de fato, estava se perdendo. E ele reuniu todo o povo, conversou com o povo estava querendo ficar no Egito, querendo as coisas do Egito ainda, isto é, voltar-se para trás. E José disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se vocês quiserem nos seguir, vocês nos sigam. E, na verdade, isso foi uma renovação da aliança. E é muito interessante porque Josué está falando da família. Mas ele
se torna o cabeça da família. Nesse sentido, Josué está dizendo: eu e a minha casa, eu e meus filhos, eu e a minha esposa, iremos servir o Senhor com todas as nossas forças. Irmãos, a pergunta que nós podemos lançar: será que de fato nós temos servido ao Senhor com todas as nossas forças? Será que nós temos renovado a nossa aliança? Será que de fato a gente tem trazido os nossos filhos à casa do Senhor? Será que nós temos trazido os nossos filhos para a reunião de oração? Será que nós temos trazido os nossos filhos para os cultos, para eles prestarem atenção e ouvirem a palavra de Deus? Será que o nosso cônjuge está firme ali ouvindo a palavra de Deus, nesse tempo especial que nós temos e que nós não temos nenhuma desculpa? Como é que anda a nossa família? Como é que andam os nossos filhos? Como é que andam os nossos cônjuges? Como é que anda o nosso lar? Será que de fato nós temos insistido para que a nossa família sirva ao Senhor? Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero lançar esse desafio para vocês. Trazer os filhos para prestar culto a Deus, para estar nas reuniões de oração, para estarem nos estudos bíblicos. Ah, mas ele é tão pequeno, tão jovem. Eles compreendem, eles entendem. Fale com seus filhos e traga-o para um momento tão importante na vida deles, antes que seja tarde demais, antes que amanhã você chore, seja hoje uma ferramenta na mão dos filhos e do seu lar. Pai, isso compete a você. Você é o varão da sua casa. Traga os seus filhos para perto do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para nós adorarmos ao Senhor com os cânticos espirituais nesta hora. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. com alegria.
serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Para a nossa edificação nesta noite, eu quero lançar mão de um texto muito conhecido e que recentemente nós estudamos ele. É um texto que chama bastante atenção, que fala de algo muito importante, especialmente para a família. E para tanto, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, talvez seu celular. Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 29. O texto nos diz assim, Evangelho de Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavras do Senhor. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a família edificada. A palavra edificada ou edificar, construir, erguer, é uma palavra muito importante no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. E a gente pode perceber isso, que é uma palavra comum, inclusive na boca de Jesus. Quando Jesus está ensinando as multidões e os seus discípulos, ele diz que um homem que constrói a sua casa, ou edifica, ou ergue a sua casa sobre uma rocha, ele é uma pessoa prudente. Ele é uma pessoa que pensa e que observa a palavra de Deus, aquilo que Jesus vinha ensinando no Sermão do Monte. Mas aquele que ouve, aquele que só simplesmente ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem insensato que constrói a sua casa numa areia. Isto é muito interessante porque eu vi alguns filmes aqui do Nordeste de casas que foram construídas à beira da praia
e a praia vem aumentando e tomando seu espaço a cada dia, e aquelas casas construídas ali naquela areia, ela vai se deteriorando e cai rapidamente quando o mar vai avançando. O que Jesus está querendo dizer é justamente isso: quando a nossa casa espiritual, o nosso lar, ela é construída, ela é edificada, quando você ergue essa casa na rocha que é Jesus, essa casa pode balançar de um lado para outro, pode vir todas as tempestades possíveis e impossíveis, ela permanecerá em pé, edificada, porque ela está edificada na rocha que é Cristo Jesus. E quando Jesus está proferindo estas palavras, e são as últimas palavras do Sermão do Monte aos seus ouvintes, ele coloca esta palavra muito importante para a família da fé, isto é, para todos aqueles que de fato entregaram a sua vida a Jesus. Isto é, nós temos uma família tanto nuclear como a família da fé. E a família nuclear é aquela que é constituída de pai, de mãe e de filhos. E a família da fé é aquela em que todas essas famílias nucleares se juntam em um templo ou em qualquer outro lugar para adorar ao Senhor. Estas famílias edificadas na rocha, ela faz toda a diferença. Todavia, esta família da fé, assim bem como a família nuclear, a sua família, toda família que constitui a igreja, que se reúne e que nós chamamos a igreja do Senhor Jesus, onde se reúne todas as famílias, socialmente, espiritualmente, estão passando por momento muito difícil e interessante ao mesmo tempo. Tendo em vista que hoje nós cultuamos ou estamos contaminados pelo culto do comodismo, do bem-estar e do individualismo. Jesus está falando de compromisso aqui. Se você edificar a sua casa na rocha, isto é comprometimento com o Senhor. Jesus está dizendo, se você construir a sua casa sobre os meus ensinamentos, de tudo aquilo que Jesus vem falando no Sermão do Monte, a sua casa será diferente. A sua casa é uma casa na qual pode soprar todos os ventos. Jesus considera sábio e prudente aquele que ouve e pratica seus ensinamentos. Jesus faz duas analogias para fazer referência aos prudentes e aos tolos. A semelhança dos dois caminhos. Lembre-se dos dois caminhos, o caminho apertado e o caminho largo. A mesma coisa, aqui somos desafiados a fazermos a escolha, a tomarmos uma decisão. Irmão, será que de fato nós temos tomado uma decisão? Será que de fato a nossa família está edificada nessa rocha? Quais são os desafios para nós hoje para edificarmos a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus? Uma pessoa ou uma família edifica a casa num lugar seguro e ao mesmo tempo lugar certo. Sem dúvida, Jesus é a âncora, o porto seguro. Não basta ser um ouvinte, não basta a admiração pelo discurso de Jesus. Somente entender, interpretar e confessar os ensinamentos de Jesus, não há sabedoria nisso. Se não colocar em prática os seus ensinamentos. Portanto, Jesus está falando de comprometimento, de compromisso muito sério, um compromisso em que ele deve ser em primeiro lugar. Jesus está falando de darmos continuidade à edificação, à construção, a erguer. Isto começa no nosso lar, isto começa na nossa família.
É na nossa família que nós precisamos fazer a diferença. Mas como é que nós vamos fazer a diferença se eu não trago o meu filho, se eu não trago a minha esposa, se meu esposo não vem, se a família está, de certa forma, se diluindo? Jesus está nos convidando a edificar a família na rocha. Portanto, a família está vivendo hoje a era do melhor tempo. Nós estamos vivendo uma era do melhor tempo. E assim podemos dizer diante da situação em que estamos vivendo. Hoje temos todo o tempo para a família. Mas como temos lidado com os ensinos de Jesus em nossos lares? Será que, de fato, estamos ensinando os nossos filhos? Será que eles têm participado das ações da igreja neste tempo? Será que temos estimulado para que eles participem ativamente da vida da igreja, especialmente nesse tempo em que vivemos, em que estamos nos nossos lares? Será que temos feito o culto doméstico como família ou com a família? Será que temos tempo para as coisas mais nobres, no sentido de nos perdoar e ensinar o perdão? Será que temos estimulados a amar mais nesse tempo em que estamos vivendo? Ou estamos nos esfriando cada vez mais? Por isso eu quero convidar você a analisarmos 3 tópicos. Primeiro, Jesus nos convida para continuarmos a edificar a nossa casa. Casa é um espaço, um lugar muito importante para a gestação de uma vida de comprometimento, de compromisso, de ensinamentos de Jesus. Por isso, a nossa casa precisa estar fundamentada na palavra, para que os valores do reino sejam estabelecidos em nossos lares. Quais são os valores do reino de Deus? Os valores do reino de Deus é aquilo que está registrado no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até aqui, o final do Sermão do Monte. Quando Jesus fala da vingança, que nós não devemos nos vingar, quando Jesus fala do amor ao próximo, nesses tempos que estamos vivendo, tempo esse em que estamos nos esfriando cada vez mais, é de nós amar o nosso próximo, a prática da justiça, de fazermos justiça. Será que temos feito justiça? É um tempo de perdão, de nós nos perdoarmos mais. Jesus incita de como nós devemos orar e orarmos mais. Jesus fala dos tesouros dos céus. São ensinamentos básicos para o nosso cotidiano, para a gente colocar em prática. Jesus fala a respeito da ansiedade, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ter medo por coisa alguma. Como é que nós temos lidado com o nosso tempo? Por isso, a nossa casa precisa estar edificada na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, fomos chamados para que possamos fazer com que todos que fazem parte da família se interligam, a fim de que todos possam estar bem alicerçados e a serviço do reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui um desafio para a família, um desafio de continuarmos a edificar a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus. É plantar os valores do reino de Deus no coração da família e estimular a família. Segundo, Jesus nos convida a edificarmos a nossa casa no que diz respeito ao nosso relacionamento com a grande família. Isto é, com as famílias da igreja, todos participando ativamente daquilo que foi ensinado pelo nosso bom mestre. O nosso relacionamento em nossa casa, será que está bem edificada na nossa casa? No nosso relacionamento com as famílias? Sólida?
em que todos os ventos sopram, mas permanecem firmes? Como anda o nosso relacionamento em casa? Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a família da fé? Como é que andam os nossos relacionamentos? Apenas uma tempestade revelará a verdade. Apenas uma tempestade vai revelar se de fato nós estamos na rocha, edificados na rocha ou na areia. O que Jesus está destacando é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a fé sempre hão de obedecê-lo, expressando sua fé em obras. Vejamos o que diz 1 João 1,6 e 2,4, que nos diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Por isso, irmãos, é importante não só a gente conhecer, mas a gente praticar. Não somente a gente ouvir, mas se faz necessário colocar em prática, praticar a palavra de Deus. Por isso, nós devemos ser sempre praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. E um terceiro ponto é, Jesus nos convida a edificar a nossa casa na rocha. Uma vez que a nossa casa está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus, significa dizer que nós não fomos criados para ficarmos numa situação de conforto, de comodismo e de bem-estar. A palavra sacrifício ou renúncia deve fazer parte do nosso vocabulário no cotidiano, no nosso dia a dia. A cultura individualista nos leva a nos envolvermos somente com aquilo que nos interessa imediatamente, pessoalmente. Por outro lado, temos a cultura do prazer. Fazermos apenas o que nos dá prazer ou gera recompensas emocionais e rapidamente, momentaneamente. Isso não tem sentido, por isso que a nossa casa precisa ser fundamentada na rocha, precisa ser edificada na rocha, porque hoje nós vivemos isso, a era do individualismo, do prazer meritório, do prazer pelo prazer, das coisas efêmeras e sem sentido. Por isso, muitas famílias não se envolvem com os ministérios da igreja. Por quê? A sua casa não está fundamentada na rocha. E as desculpas são as mais variadas possíveis. Por isso, meus queridos, nós não podemos nos desculpar diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis diante do conhecimento que nós temos e daquilo que o Senhor revelou a nós. E isso começa no nosso lar, o nosso lar bem edificado, bem construído, na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e tem nos ensinado cotidianamente. Mas o que é que nós temos feito com isso? Por isso é um desafio à família da fé. E eu quero concluir dizendo o seguinte: por isso, devemos buscar as coisas lá do alto, se quisermos ter uma família bem alicerçada e edificada nos parâmetros que o Senhor Jesus está nos ensinando. Assim sendo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos uma família edificada na rocha para o louvor e a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico? Graças e paz, irmãos. Eu escolhi um cântico para nós cantarmos essa noite. O cântico é muito precioso e a letra dele fala o quanto o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Ele é, na verdade, uma oração e ele fala: eu sou o Senhor que te cura, o Jeová Rafá, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. E para nós refletirmos nessa letra e pensarmos em descansar no Senhor, confiar e esperar de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém?
te responderei. Confia, descansa o coração. Tenho vencido e penso de ti. Espera, te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me, te responderei. Confia, descansa o coração. Tenho vencido e penso de ti. Espera, te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu
Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento de culto a Deus, e eu quero estar orando com você e por você. Feche os seus olhos. Ó Deus de amor, uma vez mais, entramos na Tua presença para Te adorar, para Te agradecer, para Te bendizer. Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra lida, exposta. Te agradecer, ó Deus, porque de fato o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. A Tua palavra, Pai, ela é viva, eficaz, cortante, penetrante, mais do que qualquer espada de 2 gumes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Teu altar a família da fé, quero colocar a família nuclear diante da Tua presença, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos diante do Teu altar. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre a vida da Tua igreja e do Teu povo e abençoa por amor do Teu nome, Pai. Deus de amor, também nesse tempo de confusão, de pandemia, olhamos para a nossa sociedade, olhamos, ó Deus, para o nosso país, para os nossos governantes e rogamos-te, ó Deus, que o Senhor derrame das mais ricas e copiosas bênçãos sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, sobre as nossas autoridades, os nossos agentes de saúde, os nossos empresários, e especialmente aqueles que estão desamparados, sem emprego, sem absolutamente nada. Ó Pai, derrama da Tua graça e abençoa por amor do Teu nome. Aqueles que foram acometidos por este vírus, por favor, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles. E aqueles que perderam as suas vidas, ó Pai, e que não fazem parte mais dos mortais, por favor, ó Pai, derrama da Tua graça sobre a vida dos familiares, dando da Tua graça, do Teu amor, do Teu consolo, do Teu conforto, da Tua graça, Pai, a fim de que o Teu nome seja glorificado e que eles sejam abençoados, Pai. Fica, Deus, conosco e nos abençoa, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebi a bênção. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E Tu, pecador, me vagueias, que fazes ao Teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques,
flores nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste.